A história do Brasil é, tradicionalmente, dividida em 4 períodos: pré-colonial, colonial, império e república. Mas não podemos nos esquecer nunca de que os povos indígenas habitaram essas terras milhares de anos antes da chegada dos primeiros europeus, ou seja, ao contrário do que se convencionou, essas populações também fazem parte da nossa história. O período colonial no Brasil se caracteriza pela monocultura em larga escala, pelo viés agroexportador e pelo escravismo. Nesse período, 3 elementos foram centrais na economia colonial: o pau-brasil no período pré-colonial, o açúcar e a mineração no período colonial. Até 1530 foram construídas feitorias, uma espécie de armazéns, para abastecer os navios e proteger o território colonial. Sem sinal da existência de metais preciosos no chamado Novo Mundo, a metrópole investiu na exploração de pau-brasil. Mas a extração de pau-brasil não exigia a fixação dos portugueses no território. Por isso não houve povoamento e esse período inicial é chamado de pré-colonial. Com a perda do monopólio do comércio de especiarias no Oriente, que passou para os holandeses e espanhóis, e as invasões estrangeiras, principalmente de franceses, para explorar o pau-brasil, então, em 1530, acontece a primeira expedição colonizadora, comandada por Martim Afonso de Souza. As expedições colonizadoras tiveram como objetivos povoar o território, barrar as invasões estrangeiras, expulsar os invasores e iniciar o cultivo de cana-de-açúcar. Começou, então, efetivamente, a colonização e o povoamento das terras do chamado Novo Mundo, e o período colonial que vai de 1530 a 1822, com a independência. No plano econômico, esse processo aconteceu com a exploração do território através do cultivo do açúcar, da pecuária, da mineração, do cultivo do café, entre outras atividades desenvolvidas aqui pela metrópole, ou seja, Portugal. Além disso, foram criados os sistemas de administração colonial para garantir o total domínio metropolitano. Mas como todo esse processo acontece? Através de um mecanismo de exploração chamado de exclusivo colonial, que é a base da colonização. Esse mecanismo era uma imposição que estabelecia que a colônia, no caso o Brasil, só poderia comerciar com a metrópole, Portugal. Por esse mecanismo, a colônia envia matéria-prima, produtos agrícolas, ouro e prata para a metrópole, enquanto esta envia produtos manufaturados e escravos para a colônia. As motivações para o cultivo da cana-de-açúcar aqui foram a experiência anterior dos portugueses com a produção de açúcar nas Ilhas da Madeira e de Cabo Verde, a existência de solo e clima favoráveis no litoral do Nordeste e o alto valor comercial do açúcar no mercado europeu. Inicialmente, a produção açucareira em terras brasileiras representava uma pequena parte dos rendimentos da coroa portuguesa, mas já no final do século XVI, o açúcar produzido aqui se tornou mais lucrativo do que todo o comércio oriental de especiarias e produtos de luxo. A mão de obra indígena foi utilizada nos primeiros tempos da produção açucareira, mas em pouco tempo foi substituída pela mão de obra de pessoas escravizadas trazidas da África, e já a partir do século XVII, os africanos representavam a maior parte da população colonial. O comércio escravista da África para as colônias americanas foi uma atividade mercantil muito lucrativa para os europeus. Integrou o sistema de exploração econômica das colônias e permitiu que as potências europeias tivessem uma imensa acumulação de capitais. O escravismo se tornou o motor do sistema colonial implantado na América Portuguesa e ajudou a estruturar uma economia que era baseada na monocultura de larga escala, no latifúndio e voltada para o mercado externo, consolidando, assim, a produção açucareira no território. Capitanias hereditárias. Como o governo português não dispunha de recursos para organizar a colônia,
o rei a dividiu em 15 lotes de terras que entregou aos donatários, administradores escolhidos por ele para administrar as capitanias. Esses lotes iam do litoral até a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Uma curiosidade: em 2014, estudos mostraram que o mapa conhecido das capitanias hereditárias foi desenhado com erros nas capitanias do norte e, com base nesses estudos, um novo mapa foi elaborado, reconstruindo a imagem tradicional que se tinha sobre a disposição geográfica dessas capitanias. Só duas capitanias hereditárias apresentaram resultados positivos: São Vicente e Pernambuco. As demais fracassaram. Isso porque a distribuição das obrigações exigia demais política e financeiramente dos donatários, e, com a balança pesando demais para o lado dos deveres, muitos sequer chegaram a tomar posse de suas capitanias, por não terem recursos para fazer frente aos altos custos do empreendimento. Mas, além disso, quais os outros motivos do fracasso? O isolamento e a grande extensão das capitanias, a falta de comunicação entre elas e a distância da metrópole, e as relações hostis com os indígenas, pirataria e doenças tropicais. As únicas duas capitanias bem-sucedidas foram administradas boa parte do tempo por mulheres, as esposas dos donatários. Em São Vicente, Ana Pimentel, esposa de Martim Afonso de Souza, e em Pernambuco, Beatriz de Albuquerque, esposa de Duarte Coelho, saíram da esfera doméstica, rompendo com a passividade e a submissão características da época. Ao contrário do que era esperado de mulheres mais abastadas, cultivavam o ócio apenas quando possível. Caso contrário, tinham presença decisiva na administração de suas capitanias, assumindo funções tidas como masculinas e administrando propriedades rurais e territórios. Com o fracasso das capitanias hereditárias e as constantes incursões estrangeiras pela costa do território colonial, a coroa criou o Governo Geral em 1548. Era uma forma de centralizar politicamente a colônia, dando à metrópole mais controle, sem extinguir o sistema de capitanias hereditárias. O primeiro governador-geral, Tomé de Souza, chegou ao Brasil em 1549 e a cidade de Salvador se tornou capital da colônia e, consequentemente, a sede do governo-geral. Mas o governo-geral também apresentou problemas. As rebeliões de indígenas, a pirataria e as invasões estrangeiras foram sempre a pedra no sapato dos governadores gerais. Agora vamos ver outros atores institucionais que participavam da vida da colônia. Primeiramente, as câmaras municipais, que eram órgãos que cuidavam da administração das vilas e posteriormente das cidades. Como naquela época ainda não existiam as prefeituras, as câmaras eram responsáveis por tudo que era necessário para a vida cotidiana de cada vila: arrecadação, obras públicas, conservação, limpeza, salário dos trabalhadores livres e abastecimento de gêneros da terra. Eram formados pelos chamados homens bons, que representavam os interesses do rei de Portugal e definiam a política das vilas. Todos os integrantes das câmaras municipais eram homens, brancos e católicos. Também eram proprietários de terras e escravos, comerciantes ricos e sacerdotes, ou seja, apenas uma pequena parte da população colonial estava representada nessa instituição. A igreja chegou às terras do chamado Novo Mundo junto com Cabral. Atuou junto com o governo da colônia e tinha grande poder, já que além de controlar o batismo, a confissão, o casamento e a extrema-unção, cuidava da catequese dos indígenas, ensinava a língua portuguesa e as atividades de interesse da metrópole. Como já vimos, a partir de 1530, a coroa portuguesa começou a se preocupar com o processo de povoamento das terras do chamado Novo Mundo por conta, principalmente, das incursões estrangeiras em território colonial. Mas, ao iniciar a colonização, a metrópole precisou resolver três questões: o que produzir, com que dinheiro, qual mão de obra usar.
Sobre o que produzir, o açúcar se tornou a opção mais viável por conta da experiência já acumulada dos portugueses com o cultivo do produto em suas colônias nas Antilhas, Ilha da Madeira e de Cabo Verde, além da existência de solo e clima favoráveis no litoral do Nordeste. O açúcar foi o primeiro produto que pode ser considerado global, já que seu processo de produção e comercialização envolvia quase todas as áreas geográficas do mundo conhecido até então. Além de seu fôlego à economia mundial dos séculos XVI e XVII, que necessitava de novos mercados para continuar a se expandir, a produção de açúcar justificou a colonização portuguesa na América e deu forma à sociedade brasileira que viria a se organizar a partir dali. Sobre a questão financeira, o alto valor comercial do açúcar no mercado europeu fez com que banqueiros, grupos comerciais europeus se interessassem muito pelo produto e a burguesia, extremamente enriquecida pelo renascimento da atividade comercial, não teve qualquer problema para investir nesses novos mercados das terras americanas. Em relação à mão de obra, o escravismo foi visto como a melhor alternativa tanto no que se referia ao uso dos indígenas como dos africanos. Em um primeiro momento, a coroa portuguesa utilizou-se da mão de obra indígena, principalmente pela grande quantidade de indivíduos e pelo custo baixo, já que não seria necessário transportá-los. Vale lembrar que, como os indígenas eram vistos pelos europeus como bárbaros, tomar suas terras e escravizá-los não era problema. Mas logo a metrópole percebeu que a escravização de africanos seria uma alternativa melhor, tanto que já no final do século XVII os africanos escravizados eram a maioria da população colonial. A mão de obra indígena foi substituída pela mão de obra de pessoas escravizadas trazidas da África por conta de dois fatores: a resistência dos povos indígenas e a necessidade da igreja de ampliar seu rebanho a partir da catequização desses povos, e também a grande lucratividade do comércio escravista na África para as colônias americanas, que permitiu uma maior acumulação de capital e pelas potências europeias, em particular pela burguesia mercantil. Os engenhos se transformaram na base da economia colonial. Originalmente, o nome engenho era dado apenas às máquinas usadas na fabricação do açúcar, mas com o passar dos anos passou a designar o conjunto da grande propriedade rural açucareira. Os engenhos se pareciam com uma fábrica moderna. Os trabalhadores não participavam de todas as etapas, tendo apenas uma tarefa dentro do processo de produção do açúcar. As principais áreas do engenho eram o canavial, que era a área de plantio de cana-de-açúcar, a casa de engenho, que era o local de fabricação do açúcar, onde ficavam a moenda, a casa das caldeiras e a casa de purgar, a roça, onde se plantavam os alimentos para consumo dos moradores de engenho, a senzala, local onde os escravos ficavam, a casa dos agregados, que eram trabalhadores livres que executavam serviços para o dono da propriedade e moravam no entorno do engenho. A casa grande, moradia do senhor de engenho e sua família, que ficava sempre na parte mais alta da propriedade, permitindo maior vigilância e indicando poder. A capela, onde se realizavam batizados e missas. O processo de produção do açúcar era muito parecido com o de uma fábrica moderna, tendo diversas etapas. Veja quais eram elas e o que acontecia em cada uma. Entre os séculos XVI e XVIII, a produção de açúcar foi a maior riqueza da economia do Brasil colonial. O processo de produção açucareira era complexo e envolvia muitas etapas. A mão de obra escrava era a mais utilizada nos trabalhos. Inicialmente derrubava-se a mata e o terreno era limpo. Em seguida eram abertas covas onde se fazia o plantio das mudas de cana. Quase um ano depois, a cana crescida era cortada e transportada em barcas ou em carros de boi até as moendas. Nas moendas, grandes cilindros de madeira movidos por força animal ou hidráulica moíam a cana para extrair o caldo. Sob a supervisão do mestre de açúcar, o caldo era cozido durante horas, até virar um melaço. Ao atingir o ponto certo, o melaço era colocado em formas de barro e as impurezas eram retiradas. O melaço ficava nessas formas até se separarem diferentes tipos de açúcar.
Após essa etapa, o açúcar era retirado da forma, mas o processo de branqueamento não agia por igual nas formas, de tal modo que o açúcar era separado em dois tipos, o claro e o mascavo, ou escuro. Depois de ficar exposto ao sol por até 20 dias, o açúcar era pesado, empacotado e levado aos portos, onde era embarcado em navios com destino aos mercados consumidores da Europa. Para dar conta de todas essas etapas de produção açucareira, era necessário um grande número de pessoas para o trabalho. O que eram e o que faziam esses trabalhadores e trabalhadoras dos engenhos? Feitores. Cada engenho tinha vários feitores, que eram responsáveis por diferentes tarefas. Cuidar da moenda, da plantação, da vigilância, dos castigos dos escravos, e o feitor-mor, que administrava o engenho. Mestre de açúcar. Controlava o trabalho de beneficiamento do açúcar. Purgador. Administrava o processo de clareamento do açúcar. O oficial de açúcar. Auxiliava o mestre de açúcar. Caldeireiro. Trabalhava nas caldeiras. O engenho reunia senhores, pessoas escravizadas, sacerdotes e trabalhadores livres, expressando em boa medida a sociedade colonial da América Portuguesa. A seguir, conheça os principais grupos sociais da época. Entre os séculos XVI e XVII, a sociedade açucareira se desenvolveu principalmente na área litorânea do Nordeste brasileiro. Era marcada pela imobilidade social e composta basicamente por três grupos sociais: os senhores de engenho, aristocracia, que possuía poder social, familiar, político e econômico, os homens livres, que eram em geral trabalhadores assalariados do engenho, proprietários de terras, artesãos ou funcionários públicos, e os escravos, a principal mão de obra nos engenhos de açúcar. Tinham como principal origem o continente africano, sendo comercializados no Brasil. Era o grupo mais numeroso da sociedade açucareira, sofriam castigos físicos e não tinham direito à própria liberdade. Por conta disso, tinham uma baixa expectativa de vida e resistiam de várias formas à escravidão. Era uma sociedade essencialmente ruralizada e patriarcal, em que os homens, principalmente os senhores de engenho, que determinavam a vida dos filhos, esposas e funcionários. Além disso, é importante destacar a forte influência que a religião exercia nessa sociedade, essencialmente católica. Resumindo, era assim que se organizava a pirâmide social da América Portuguesa. A vida no engenho colonial representa de forma efetiva a sociedade colonial, estratificada e mobilista, com direitos e deveres específicos de cada segmento. Tratava-se de uma sociedade patriarcal, na qual o senhor de engenho tinha amplos poderes, familiar, social e político. Nas proximidades dos grandes engenhos ficavam os lavradores de cana, que eram homens livres, que tinham terras, mas dependiam dos engenhos para moer, em troca de parte de sua produção. Às mulheres cabia cuidar do lar e dos filhos, não devendo ter participação política. Os comerciantes de produtos europeus, como tecidos e ferramentas, produtos locais, como animais e alimentos, e principalmente os escravos, eram as maiores fortunas da sociedade colonial. Mas e como era a vida dos escravizados? O que você vai ver era mais comum para o tratamento dos africanos e africanas que viviam nessas condições, mas em muitos lugares os indígenas também eram tratados com a mesma brutalidade, em particular aqueles que não se deixassem catequizar. Vistos como peças, eram vendidos como qualquer mercadoria em mercados de escravos. Trabalhavam entre 12 e 15 horas por dia, sem remuneração e descanso. Além da produção de açúcar, também trabalhavam como marceneiros, ferreiros, barqueiros e pedreiros, ou seja, realizavam a maior parte das atividades do engenho. O tratamento dispensado era desumano. Aplicados para punir os desobedientes e para servir de exemplo para os demais, os castigos físicos faziam parte do dia a dia dos escravizados. Vamos conhecer alguns desses castigos. O tronco era o castigo mais comum. Os escravizados ficavam presos sem poder se defender de insetos e ratos que ficavam em contato com sua urina e fezes.
A bola de ferro, usada para reduzir a mobilidade, e a gargalheira, para prender escravos uns aos outros, também eram castigos muito comuns na época. A máscara de Flandres, que podia cobrir todo o rosto ou sua boca, era usada para furto de alimentos, alcoolismo e ingestão de terra e de diamantes, já na época da mineração. O viramundo era uma barra de ferro usada para prender os pés e as mãos, deixando a pessoa de cabeça para baixo por horas, às vezes dias. Em alguns casos, o torturado era obrigado a se alimentar nessa posição. A palmatória era usada, segundo os donos de escravos, como forma de educar os escravos domésticos e os de ofício. A maioria das palmatórias tinha pequenos furos com o objetivo de puxar o ar a cada pancada e causar bolhas nas mãos do torturado. Uma curiosidade. As palmatórias foram trazidas para o Brasil pelos padres jesuítas como forma de, segundo eles, educar os indígenas. Foi por isso que ela foi usada nas escolas até os anos de 1970. O açoite com chicote de tiras de couro retorcido com nós era, muitas vezes, executado em praça pública nos Pelourinhos, para servir de exemplo aos escravos fugitivos que eram recuperados pelos capitães do mato. Após o castigo, os escravizados eram obrigados a ficar expostos ao sol com as feridas recobertas de sal. Dessa forma, as marcas acompanhariam o torturado para sempre. Os escravos resistiam de diversas formas. Vamos conhecer algumas delas. Manutenção das práticas culturais, capoeira, congado, reizado. Desobediências, fugas e suicídios. Rebeliões e revoltas. Quilombos, locais de refúgio e de resistência contra a escravidão. Local de convivência de negros, indígenas e homens livres, mestiços ou brancos pobres, muitos fugidos dos alistamentos compulsórios. Os quilombos representavam uma nova forma de sociedade e construíram uma nova cultura com elementos africanos e indígenas. A produção de açúcar foi a base econômica da colonização portuguesa entre os séculos XVI e XVII. Entretanto, outras atividades econômicas também tiveram algum peso naquele momento. Além da criação de gado, o tabaco, as especiarias do sertão, a borracha e o algodão, também tiveram seu lugar na produção econômica do período. A ampliação das áreas de plantio de cana-de-açúcar e a falta de alimentos, com consequente elevação dos preços dos produtos, colocou pequenos lavradores na produção interna destinada à população dos engenhos e das cidades. Os principais itens produzidos eram os que tinham origem na cultura indígena, como a mandioca e o milho, mas também eram produzidos feijão, arroz, laranja e banana. Durante os séculos XVI e XVII, ignorando a partilha estabelecida entre Portugal e Espanha pelo Tratado de Tordesilhas, ingleses, franceses e holandeses vieram para o continente americano, onde viam possibilidades de enriquecimento. As lendas sobre as maravilhas e as riquezas existentes na América tinham grande repercussão na Europa e impulsionavam as viagens de conquista e colonização do Novo Mundo por parte de outros estados nacionais europeus. Inicialmente, os franceses fizeram várias investidas no litoral da América Portuguesa para obter o pau-brasil e comercializá-lo na Europa. Mas depois, a coroa francesa decidiu ir além das simples investidas. Em 1555 invadiu a região da Baía da Guanabara na atual cidade do Rio de Janeiro. E, em 1612, invadiram a atual cidade de São Luís. Na invasão da área da Baía da Guanabara, fundou a França Antártica, em 1555 com o apoio dos indígenas Tupinambá como elemento fundamental para essa conquista territorial. Essa colônia francesa em terras da América Portuguesa perdurou até 1567 quando os franceses foram expulsos e, em seu lugar, foi fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Na invasão da área da atual cidade de São Luís, os franceses permaneceram por 2 anos e, quando foram expulsos, a metrópole decidiu construir os fortes dos atuais estados do Pará, Paraíba e Rio Grande do Norte para proteger a região de novos ataques.
Desde o início da colonização, o governo de Portugal passou para os colonos toda a responsabilidade com os gastos da produção de açúcar. Por ser uma atividade cara, os colonos dependiam de empréstimos bancários que foram concedidos basicamente por bancos holandeses. O negócio era tão lucrativo que a Holanda criou a Companhia de Comércio das Índias Ocidentais com o objetivo de fortalecer suas atividades comerciais na América, particularmente o comércio de açúcar, e, a partir de 1624, aproximou-se do território brasileiro, conquistando e dominando regiões da colônia. Em 1624, os holandeses organizam a primeira invasão do território e invadem a Bahia, onde permanecem até 1630, quando foram derrotados pelas forças de resistência, com o objetivo de tomar Salvador, que era o centro da administração colonial. Em 1630, a segunda invasão dos holandeses ocorre em Pernambuco e no Maranhão. Vitoriosos, os holandeses trazem para as terras americanas o príncipe holandês Maurício de Nassau para governar a colônia. Inicialmente, os colonos apoiaram o governo holandês por conta do interesse comum no comércio do açúcar. Com o passar do tempo, as boas relações entre os senhores de engenho das regiões invadidas e o governo holandês começaram a se deteriorar. A concorrência das colônias holandesas no mercado internacional aumentou a insatisfação e os colonos se rebelaram 15 anos depois, organizando um movimento de contestação, a Insurreição Pernambucana, ocorrida entre os anos de 1745 e 1654, quando os colonos expulsaram definitivamente os holandeses do Brasil. Para isso, as duas batalhas dos Guararapes de 1648 e 1649 foram decisivas. Nos séculos XVI e XVII, com a diversificação das atividades realizadas na colônia, o domínio português no território se expandiu. Essa expansão significou a invasão de terras dos povos indígenas, violência que prosseguiu ao longo de todo o processo de colonização e mesmo depois. Vamos ver como tudo isso aconteceu. Até o final do século XVI, a população da colônia vivia na área do litoral, pois a locomoção pelo interior era difícil e, obviamente, os indígenas resistiam à ocupação de suas terras. A colonização só avançou para o interior devido à ação dos soldados, dos jesuítas e dos bandeirantes, e também pela diversificação das atividades econômicas, tais como a pecuária. Enviados ao litoral brasileiro para combater a pirataria, os soldados ergueram fortes e povoados que deram origem a várias capitais brasileiras e se embrenharam pelo interior. A ordem religiosa dos jesuítas foi um importante instrumento para a expansão do Império Português e da Igreja Católica na América, pois se engajou no projeto colonizador português, desenvolvendo ações missionárias com as populações da Ásia e da África e da América com o objetivo central de angariar novos fiéis após a Reforma Protestante. Vamos ver como isso aconteceu. Que os jesuítas têm importante participação no processo de colonização do Brasil, você já deve saber. Mas você já se perguntou qual a origem desses religiosos e quais eram seus reais objetivos? Bem, os jesuítas são membros da Igreja Católica e fazem parte da Companhia de Jesus, ordem fundada por Inácio de Loyola em 1534, junto a seus colegas estudantes da Universidade de Paris. A Companhia de Jesus surge após a Reforma Protestante, com a intenção de barrar o crescimento do protestantismo pelo mundo, e se insere no contexto da Contra-Reforma Católica. Os jesuítas estiveram em várias partes do mundo, desde o Oriente ao Ocidente, e seus primeiros membros chegaram ao Brasil no ano de 1549, liderados pelo padre Manuel da Nóbrega. No Brasil, tinham como missão catequizar os nativos, transmitindo-lhes a língua portuguesa, os costumes europeus e a religião católica, além de construir e desenvolver as primeiras escolas do Brasil. Entretanto, quando os nativos não aceitavam a catequização, poderiam inclusive ser escravizados pelos próprios jesuítas, que partiam do princípio da Guerra Justa. Em 1760, alegando conspiração contra o reino português, o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil.
Os primeiros jesuítas estabeleceram-se no litoral da Bahia, de São Vicente e do Rio de Janeiro, onde fundaram colégios que eram mantidos com os recursos da coroa portuguesa e que tinham como objetivo a formação de novos padres, a educação dos colonos e a catequização dos nativos. Para converter os povos nativos ao catolicismo, os jesuítas iniciaram, em várias partes da colônia, a organização de aldeamentos autossuficientes chamados missões ou reduções. Nesses aldeamentos, os indígenas eram submetidos a uma rígida disciplina de oração e trabalho, e os jesuítas trabalhavam para que eles adotassem um modo de vida cristão e adoração a um só Deus, deixando de lado seus costumes ancestrais. O vídeo que você vai ver fala sobre as missões jesuíticas na América Espanhola, mas toda a estrutura e as ações de conversão dos povos nativos é exatamente igual ao que ocorria aqui. No final do século XVII, os jesuítas espanhóis fundaram mais de 50 missões ao longo dos rios Paraguai e Uruguai. Esses religiosos eram membros da Companhia de Jesus e desembarcaram na América do Sul com o objetivo de converter os indígenas ao catolicismo. As missões tinham como centro uma praça quadrada com cerca de 130 metros de cada lado. O principal edifício da praça era a igreja, que também abrigava a casa dos religiosos, a horta, o colégio, as oficinas e o cemitério. Nas missões, os jesuítas impuseram aos índios uma rotina de atividades ligadas à agricultura, ao pastoreio, ao artesanato, à música e à religião. A economia das missões se baseava na erva mate, já conhecida pelos índios, e no gado, introduzido pelos europeus. Além disso, os indígenas aprenderam a metalurgia com os jesuítas e passaram a fabricar facas, anzóis e outras ferramentas. Nesse processo de assimilação da cultura europeia, os jesuítas também incentivaram os nativos a produzir esculturas católicas e a tocar instrumentos musicais europeus. Essa postura dos religiosos tinha como princípio a ideia de superioridade da cultura europeia em relação à indígena. Mas muitos índios, procurando preservar seus costumes, resistiram à aculturação imposta nas missões e à invasão de suas terras pelos colonizadores europeus. Resumindo, nas missões jesuíticas, os indígenas eram alfabetizados em português e catequizados para se converterem ao modo de vida cristão e aprendiam a trabalhar naquilo que era do interesse dos colonizadores, como a metalurgia, por exemplo. Observe atentamente a imagem a seguir e pense: por que será que os indígenas, que conheciam tão bem o território, teriam sido massacrados nas missões jesuíticas? Pensou? Então vejamos. Os indígenas, que conheciam tão bem o território, teriam sido massacrados nas missões jesuíticas? Ir para as missões não era uma opção. Se recusassem o convite, os indígenas estavam sujeitos à chamada guerra justa, movida pelas tropas coloniais. Além disso, as missões eram organizadas de forma a parecerem abertas, mas com áreas muito definidas e uma organização extremamente metódica. Os indígenas, muitos já aculturados, ficavam confinados, mesmo que sem muros, e se tornavam presa fácil para as expedições de aprisionamento dos bandeirantes. Na América Portuguesa aconteceram inúmeros conflitos entre jesuítas e colonos pelo controle das populações indígenas. Enquanto os colonos queriam usar a mão de obra dos indígenas escravizados, os jesuítas queriam convertê-los ao cristianismo e transformá-los em bons cristãos. Com o passar do tempo, os jesuítas expandiram as missões para o interior da colônia e muitas prosperaram, tornando-se uma ameaça à centralização de poder necessária à metrópole. Além disso, os jesuítas buscavam inviabilizar a escravidão dos indígenas pelos colonos, o que levou à expulsão da ordem de diversas regiões da colônia, até que em 1759 os jesuítas foram expulsos do Brasil, acusados de controlar um estado dentro do estado e de colocar os guaranis contra o domínio português. Inicialmente, o gado era criado para não comprometer as terras destinadas à grande lavoura de açúcar no litoral. Mas, com o passar do tempo, a coroa incentivou seu avanço para o interior. Dessa forma, a ocupação do território se expandiu.
e um mercado interno de abastecimento das vilas e cidades coloniais se consolidou. Inicialmente, a pecuária se desenvolveu nos engenhos com o objetivo de mover as moedas e transportar a cana-de-açúcar. O gado era criado solto em grandes extensões de terra e esse trabalho era realizado principalmente por homens livres remunerados que podiam ser indígenas, mestiços ou escravizados libertos. A partir do século XVIII, foi avançando cada vez mais para o interior, se espalhando da Bahia até os atuais estados da Paraíba, do Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. As criações de gado da região passaram a abastecer o litoral nordestino e os rebanhos percorriam longas distâncias das fazendas até as feiras, onde eram comercializados. Até o século XVII, no sul da colônia, os limites entre as Américas portuguesa e espanhola não eram bem definidos, e a região só era habitada por povos indígenas que criavam gado solto e ocupando grandes áreas de terra. Com o passar do tempo e a expansão da colonização, a pecuária da região sul foi sendo organizada no interior das fazendas, com o objetivo principal da produção de couro. No final do século XVIII, se desenvolveu a produção de carne salgada e seca ao sol, o charque, e a criação de cavalos e mulas, utilizados para o transporte de pessoas e mercadorias. A criação de animais cresceu tanto na região que possibilitou consolidar um próspero mercado com animais sendo comercializados em outras regiões da colônia, inclusive São Paulo, consolidando a ocupação do sul da América Portuguesa. Durante o período do ouro nas Minas Gerais, o sul foi o principal fornecedor de mulas e gado para a mineração. Assim como a construção de fortificações pelas tropas coloniais, as missões jesuíticas e a pecuária, o bandeirismo também cumpriu importante papel na expansão das fronteiras e na ocupação do interior da América Portuguesa. As expedições chamadas de Entradas e Bandeiras tiveram como objetivo capturar indígenas para o trabalho escravo e procurar metais preciosos. As entradas partiam de diversos portos e rios e entravam pelo sertão à procura de ouro e pedras preciosas. Já as bandeiras partiam da cidade de São Paulo para capturar índios e achar especiarias, ouro e pedras preciosas. Foram uma tentativa de resolver a pobreza de São Paulo com as chamadas drogas do sertão. As drogas do sertão eram especiarias extraídas da floresta amazônica que tinham alto valor na Europa por conta de suas propriedades culinárias e medicinais, tais como cacau, canela e guaraná, entre outras. Bandeiras de apresamento objetivavam a captura de indígenas para serem vendidos como mão de obra escravizada para os proprietários de terras. Muitas bandeiras atacaram missões jesuíticas que se tornaram locais ideais para a captura dos indígenas, que, afastados de seus hábitos tribais, tinham pouca condição de se defender. As bandeiras de prospecção buscavam especiarias, ouro e pedras preciosas no sertão. Foram essas bandeiras que localizaram as primeiras minas de ouro no interior. Já nas bandeiras de contrato, ou centenarismo de contrato, os grandes proprietários de terra e a coroa portuguesa contratavam bandeirantes para combater as populações indígenas que atacavam os centros coloniais e para destruir os quilombos. Foi uma dessas bandeiras que destruiu o Quilombo dos Palmares em 1634. Ao contrário do que muitas vezes é dito, os bandeirantes não eram representantes da coroa portuguesa e nem sempre obedeciam às ordens do rei. Eram, isto sim, exploradores das riquezas da terra e caçadores de índios, e seu objetivo era a riqueza pessoal. Com a interiorização, os colonizadores avançaram pelas terras, que segundo o Tratado de Tordesilhas pertenciam à Espanha, e os mapas mostram bem isso. Isso obrigou a coroa portuguesa a resolver a situação com a assinatura de novos tratados.